1 em cada 10 pacientes com Covid-19 ainda apresentará sintomas até 12 semanas depois da infecção. Essa condição tem sido nominada pela comunidade científica como Covid longa e o principal sintoma é a fadiga extrema. Para falar mais sobre esse quadro, aqui converso com a infectologista Giovana Volpato. Giovana, queria que você pudesse explicar para a gente o que é a Covid longa, né? O que é que caracteriza essa forma da doença? Então, esse termo é um termo que vem sendo usado para caracterizar sintomas da COVID que se prolongam além de 4 semanas, né? Então, quando o paciente mantém queixas, além de 4 semanas do início dos primeiros sintomas dele, a gente já considera que isso seria a COVID longa, né? Um dos sintomas da COVID longa. Então, existem, até hoje, existe essa forma de entendimento, e existem outras literaturas falando que a COVID longa seria esse prolongamento de sintoma até mais ou menos de 4 a 12 semanas depois do início dos sintomas, e que a partir de 12 semanas a gente já entraria naquele quadro de síndrome pós-COVID. Então, um sintoma remanescente de quando ele teve a doença lá, que ele permaneceu e aquilo se estendeu, ou até mesmo sintomas novos podem surgir aí depois que o paciente já passou da fase aguda da doença. Esses sintomas, tem algum que mais se destaca nesses casos da COVID longa? Então, os mais frequentes geralmente são a fadiga, né? O paciente se sente cansado, prostrado. Outros sintomas frequentes são as queixas neurológicas, né? Queixa se a gente fala de esquecimento, a gente usa um termo chamado brain fog, que é como se fosse uma falha, né? O paciente quer falar alguma coisa, ele não consegue, aquilo não vem na memória. Então, essa é uma queixa muito frequente. Alguns pacientes, principalmente aqueles que tiveram doença mais grave, eles podem permanecer com uma falta de ar, às vezes até mesmo sintomas psiquiátricos podem aparecer por conta não só de todo o estresse que o paciente passou, né, de internação, de tudo, mas pelo medo realmente depois de adoecer de novo, e aí acabam surgindo também alguns sintomas psiquiátricos aí, de ansiedade, de insônia, né? Acho que esses são os que mais frequentemente a gente vê. Giovana, quando a gente pensa, né, nesse prolongamento dos sintomas, já tem o que explique por que em alguns casos isso acontece e por que em outros casos não? Então, o que a gente sabe é que existe um receptor Você quer que eu fale de novo? Porque fez um barulho aqui. Tudo bem, pode retomar. Vai cortar, né? Uhum. Você vai... Tá. Então, assim, existe alguns estudos mostrando que o COVID ele tem uma predileção por um receptor chamado receptor de angiotensina, que existe esse receptor em várias células do nosso corpo. No pulmão tem bastante, mas a gente tem em outros órgãos. Então, acredita que por esse motivo, que esse é o receptor que o COVID usa para entrar nas células, a gente tem manifestações tão sistêmicas, né, pelo vírus. Então, isso é um fator predisponente, todo mundo tem, mas a princípio o que se está estudando é que são mecanismos diversos que fazem com que um vai ter fadiga, o outro vai ter comprometimento cardíaco, o outro vai ter comprometimento neurológico. A gente ainda não definiu uma causa única, entendeu? Que diz para a gente, olha, esse paciente tem esse fator e isso aqui vai fazer com que ele tenha uma doença mais prolongada. As pessoas que tiveram doença grave têm aí uma tendência maior, né? Então, de ter esses sintomas mais prolongados.
Mas a gente vê que ele acontece também em pessoas que tiveram doença leve. Então, eu tive doença leve e não vou ter mais nada. Não, qualquer sintoma que aparece ali depois de que ele teve Covid, que a gente não acha uma causa específica, a gente pode pensar, assim, que isso é relacionado à Covid. Então, a gente ainda não definiu o motivo disso acontecer, a gente vê que é multifatorial, mas que o que a gente pode afirmar, assim, é que existem fatores físicos, né, do organismo de cada um, mas os fatores emocionais, os fatores biopsicossociais, assim, parece contribuir um pouquinho também. E Giovana, qual que é a recomendação nesses casos? Tive Covid-19, estou percebendo que os sintomas não passam, eu preciso procurar um acompanhamento médico. Qual que é a conduta nesse procedimento, Então, né? Uma das orientações a gente, o paciente que teve o COVID, ele passou ali 4 a 6 semanas, ele tem algum sintoma que se manteve persistente, que ele busque um acompanhamento médico, né? E a partir daí, vai ter que ser um pouco direcionado dentro da especialidade que aquele sintoma está vindo, né? Muitos pacientes mantêm queixa de dispneia, de falta de ar, apesar de, às vezes, ele não teve um comprometimento pulmonar tão grave, mas ele queixa de manter, ele vai subir uma escada, ele fica cansado, ele vai tentar fazer atividade física basal, que ele já fazia antes, ele não consegue fazer, fala, nossa, eu não consegui retomar aquele basal meu, eu era uma pessoa ativa, eu praticava esporte 3 vezes por semana, e agora eu faço isso, eu fico muito cansado. Então, essa pessoa que percebe que sua vida não voltou ao normal depois desse período, ele procura um especialista, assim, para acompanhar. A gente ainda não tem, Michele, uma condição bem definida de tratamento. Olha, usa isso porque vai melhorar isso, tá? Então, é muito específico dentro da queixa do paciente, né? O que a gente vai fazer depois. E Giovana, por conta dessa questão da Covid longa, pode haver aí uma confusão de reinfecção? O que precisa ser observado? A Covid longa, ela não é associada com aqueles sintomas respiratórios iniciais. Então, o quadro inicial da Covid é sintoma gripal, febre, coriza, dor de cabeça, dor no corpo, tosse. Então, é um quadro sindrômico, né? São vários sintomas juntos. E isso, a Covid longa, ela vai ser uma outra coisa, é um sintoma geralmente inespecífico, que não te define assim como uma síndrome gripal, que é o que a gente costuma ver com a Covid. Então, é pouco provável que isso se confunda. O que pode acontecer é que, assim, não é uma coisa frequente, mas eventualmente a gente tem visto casos de reinfecção e em períodos curtos até, né? Então, a gente considera reinfecção quando esses sintomas novos vêm depois de 90 dias. Antes disso, a gente interroga que uma recrudescência de vírus, alguma coisa assim. Mas então, assim, se tiver um sintoma novo dentro desse intervalo de tempo, a gente vai pensar e vai sempre reinvestigar. Colhe material de novo, pensa, olha, isso pode ser um novo Covid, pode ser um novo quadro. Porque independente de ser uma reativação, ser um quadro novo, o cuidado vai ter que ser o mesmo, né? Que é um Covid agudo novamente. Então, a gente tem que tratar da mesma maneira. E aproveitando, Giovana, você falando aí desses mesmos cuidados, quando eu tenho certeza que é Covid longa, essa pessoa ela não está mais na condição de transmitir o vírus. Não. Ela então, não... isso, a questão da transmissão é uma coisa já que a gente tem bastante segurança para falar, né? O que parece é que
A pessoa que tem doença leve, que é aquela pessoa que não inflamou, não fez um quadro pulmonar importante, a partir de 10 dias de início de sintomas, se ela tiver 24 horas assintomática, ela pode já se considerar fora do risco de transmissão de doença, tá? Nas pessoas que têm doença mais grave, que é aquela pessoa que internou, que precisou usar oxigênio, essa pessoa aí, a gente mantém ela, a gente vê a possibilidade ainda de transmissão até o 20º dia. Depois disso, esse risco já diminui. Então, a gente tem alguns estudos falando de algumas pessoas que ficaram colhendo material, e aí até 3, 4 meses depois ainda achava material genético do vírus na via aérea, mas isso aí é a exceção, não é o que a gente costuma ver, a gente não sabe realmente se essa quantidade de vírus que essa pessoa ficou portando lá, se ela era capaz de infectar alguém, tá? Então, até isso é interessante, Michele, porque as pessoas às vezes falam assim, eu quero colher um exame porque eu estou com 12 dias, fui e fiz um teste, o teste continua positivo. O que se acredita é que esse teste positivo que ainda permanece, quem está lá com 13, 14 dias de doença, já estou assintomático, mas fiz o exame, está positivo, é que seja vírus residual, não é um vírus com uma capacidade de transmitir doença. E, Giovana, você falou para a gente que tem uma diferença aí da Covid longa, que até 12 semanas a gente pode considerar esse quadro, e depois disso seria uma síndrome pós-Covid. Né? O que é a síndrome? O que a gente tem de complicações? Isso são denominações de literatura, porque ainda não existe um consenso científico a respeito. Então, uma é a orientação do CDC, que é o órgão americano de controle de doenças, e a outra que fala que a partir de 4 semanas, o CDC fala assim, olha, se a partir de 4 semanas a pessoa mantém algum sintoma, a gente chama isso de Covid longa. O serviço da Inglaterra, eu esqueci o nome dele. Não tem problema. A Inglaterra o órgão inglês de controle de doenças, né? Ele nomeou assim, ele falou de 4 a 12 semanas é Covid longa, como se fosse uma extensão daquela doença, e aí tudo que acontecer depois disso já é um quadro sequelar. Então, ele chama de síndrome pós-Covid, como se fosse uma cicatriz, uma sequela mesmo do que passou. Mas eu acho que, assim, são coisas que a gente ainda vai aprender muito. E o que a gente percebe, até na assistência mesmo, é em relação às variantes, né? Então, aquela primeira cepa que circulou, né? Eu vejo aqui de experiência nossa aqui. Os pacientes mantinham muito mais sintomatologia prolongada. Parece que essas variantes novas, isso já não é uma coisa tão frequente, não tem mais tanta perda de olfato e paladar, não tem mais tanta aquela queixa de sonolência, né, que a gente via muito no começo. Então, assim, provavelmente esse quadro de Covid longa, ele vai ser variável também conforme a cepa que o paciente pegou. Eu estou conversando com a presidente do Sindicato dos Hospitais Privados de Mato Grosso, e ela falando que provavelmente os leitos que foram abertos, eles serão mantidos para poder dar suporte a essas pessoas que têm complicações em razão da Covid-19. O que a gente pode citar, Giovana, como alterações mais graves que a pessoa pode desenvolver pela doença? Então, o que a gente tem visto alguns casos de miocardiopatia, né, inflamação do músculo ali do miocárdio, de algum tecido do coração, podendo causar complicação mais tardia. Alguns casos de, por exemplo, de síndrome de Guillain-Barré, que é uma complicação neurológica que pode também acontecer. Os pacientes com um quadro pulmonar mesmo, que às vezes ficam, né, com uma sequela
pulmonar importante, a fibrose pulmonar seria assim, a complicação mais dramática aí de uma COVID mais grave, que faria o paciente realmente persistir sintomático por longo tempo, né? Então, assim, o que acontece, Michele? Hoje, essas complicações, elas são complicações raras, né? Só que, então, quando eu tenho uma coisa lá que acontece em 1 milhão de casos, eu quase nunca vou ver. Mas se eu estou tendo 1 milhão de casos, eu vou ver aquela complicação, entendeu? Então, 1 milhão, né? Um para cada 10 mil casos, um para cada 100 mil casos, isso é uma coisa rara. Se pensar, eu tive 100 mil casos e um teve isso. Mas a gente está tendo muito caso, então a gente está vendo esse tipo de coisa. E isso causa um certo pânico até, né? A gente vê crianças que têm aquela síndrome inflamatória pós-Covid, né? Que é um evento raro quando eu tenho poucos casos. Se eu tenho muitos, eu vou ver 1 ou 2 ou 3 ou 4 casos e aquilo vai me dar uma impressão que é frequente. Então, a gente precisa entender um pouco dessa epidemiologia mesmo, dessas condições, até para não criar pânico, né? Falar, a Covid pode dar isso. E a pessoa fica com aquilo na cabeça, meu Deus, eu posso ter essa complicação. Mas isso é igual a complicação de vacina, né? Eu estou vacinando não sei quantos milhões de pessoas. Então, a gente sabe que vacina, cada tantos milhões de doses, você tem um evento adverso grave. Porque alguém vai fazer uma reação, né? Isso é com remédio, com tudo. Então, se eu estou fazendo milhões de doses de vacina, eu vou ver uma outra complicação. É uma questão mesmo de interpretação de números, né? Na verdade. Intervalo comercial e a gente volta na sequência, não saia daí.